O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, celebrado hoje, em 27 de janeiro, existe para lembrar algo que o tempo insiste em apagar. O mal não começa com câmaras de gás, mas com palavras, silêncios e normalizações. O Holocausto não é uma metáfora, é um fato histórico amplamente documentado. Segundo o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, foi a perseguição e o assassinato sistemáticos de aproximadamente 6 milhões de judeus europeus, conduzidos pelo regime nazista e por seus colaboradores entre 1933 e 1945. Mas o número, por si só, não dá conta do horror. Além dos judeus, o alvo central do antissemitismo nazista, milhões de outras pessoas foram perseguidas, deslocadas, torturadas e assassinadas. Entre elas estavam pessoas negras, pessoas com deficiência, prisioneiros de guerra soviéticos, povos romani, testemunhas de Jeová, homossexuais, opositores políticos, estrangeiros rotulados como criminosos e civis acusados de desvio ideológico. O nazismo transformou a exclusão em política de Estado e a desumanização em método. Em 2005, a Assembleia Geral da ONU instituiu oficialmente essa data com um objetivo claro: educar para lembrar e lembrar para impedir novos genocídios. Porque o Holocausto não pertence apenas ao passado. Ele é um alerta permanente sobre o que acontece quando uma sociedade aceita o ódio como discurso legítimo. Mas uma pergunta permanece: ainda existem sobreviventes do Holocausto vivos hoje? Sim. Uma pesquisa ampla e atualizada, publicada em janeiro de 2024 pela Claims Conference, aponta que cerca de 245 mil sobreviventes do Holocausto ainda estão vivos, espalhados por 90 países. Quase metade vive em Israel. Outros estão na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e em países da antiga União Soviética. Na América do Sul e no Caribe, restam cerca de 700 sobreviventes, sendo aproximadamente 300 no Brasil e 200 na Argentina. Essas pessoas carregam o peso de uma história que muitos tentam relativizar ou negar. A idade média dos sobreviventes é de 86 anos. Cerca de 20% já passaram dos 90. A maioria são mulheres. E talvez o dado mais perturbador, 96% eram crianças quando foram perseguidas. Crianças que aprenderam cedo demais o que significa perder pais, nomes, casas, identidades. E ainda assim, sobreviver. O próprio Memorial do Holocausto define sobrevivente como qualquer pessoa, judia ou não, que foi deslocada, perseguida ou forçada a viver escondida sob as políticas nazistas. Sobreviver nesse contexto não foi vencer, foi resistir ao apagamento. E isso nos leva à pergunta mais incômoda de todas: o que faremos quando os últimos sobreviventes se forem? Quem contará a história quando não houver mais vozes vivas para contradizer a negação? E, sobretudo, estamos atentos aos sinais de que o ódio, mais uma vez, tenta se normalizar? Lembrar não é um gesto passivo, é uma escolha moral.